tela contigo também. Mas antes, eu queria dar 2 comunicados, falar 2 coisas aqui rapidamente, brevemente, para a gente não ficar muito tempo da aula. Que é o seguinte, primeiro, agradecer a galerinha do segundo ano que compareceu no nosso plantão da semana passada, que foi o nosso Kahoot. Acho que foi bem legal, bem divertido, né? Deu uma interação legal lá com o pessoal. Por mais que tenha a parte conteudista, acho que foi bem descontraído. Foi interessante. Pretendo fazer mais vezes, tá? Deu a quantidade de pessoas que apareceram, pô, tranquilo. Era mais ou menos aquilo que a gente esperava mesmo. A gente não esperava que fosse aparecer todo mundo. Mas queria agradecer ao pessoal que foi, beleza, gente? Aqueles que não puderam ir, obviamente, não tem problema, galera. Não valeu nota. Foi mais um entretenimento e uma revisão pra gente sobre a matemática, tá? O que mais que eu posso falar? Eu queria falar do cenário aqui, esse lugar lindo, maravilhoso que eu estou. A Elita perguntou, Léo, voltou pro Floripa? Voltei, Elita, mas voltei entre aspas, né? Porque a minha vida, ela é aqui em Floripa. Todas as minhas responsabilidades, tudo que eu tenho que fazer é aqui. Só que eu tava na casa dos meus pais, em Angry Fish, em Pescaria Brava, bom, por conta da pandemia, de tudo que tá acontecendo, né? Então eu e o Pedro, a gente se isolou por lá. Só que como a minha vida, ela é aqui, ela é em Floripa, eu tenho compromissos a serem resolvidos aqui de vez em quando, né? Então hoje era um dia que eu precisava estar aqui em Floripa resolvendo alguns assuntos, então eu tive que vir para cá. E como eu precisava dar essa aula ao vivo para vocês, eu estou, sabe aonde? Eu estou no nosso querido Coque, cara. Tô no colégio Coque aqui. Pô, bateu até o... Eu disse pro Orivaldo, né? O Orivaldo tá aqui também, tá dando aula ali do lado. Quando eu entrei no Coque, pô, o coração até acelerou, cara. Bateu aquela saudadezinha, aquela angústia. Meu Deus, eu entrar em sala. Aí eu entrei em sala, peguei num canetão, comecei a escrever no quadro. Pô, bateu altas nostalgias, saudades, né? Cara, isso aí, imagina assim, ó, você na sala sentadinho, aí bate sinal, o professor entra dando bom dia, aí você fala, meu Deus, aula chato. Mas enfim, é legal, né? Acho que, pô, dá-te uma saudadezinha. Beleza. Assuntos que eu queria falar com vocês era isso. Não precisa chorar, gente. Não precisa chorar, calma. Vai dar tudo certo, tá? Depois, se sobrasse um tempo, eu ia pegar o celular e ia levar vocês na sala, assim, mostrar. E aí, galera, aqui, ó, sala do 2A, sala da 2B. Aqui é onde tal pessoa sentava, aquele cara que colava chiclete embaixo da carteira. Eu ia fazer isso, tá? Não dá, Elita, não dá pra fazer, tá? Mas, pessoas, vamos começar. A aula de hoje, eu tinha prometido uma coisa, mas eu vou fazer um pouco diferente, tá? O que eu tinha prometido para vocês? Eu tinha prometido, deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu tinha prometido que a gente iria resolver as questõezinhas de cilindro que faltaram no slide anterior. Só que eu não vou resolver, porque eu recebi um spoiler aí, que eu vou repassar o spoiler para vocês, que a gente muito provavelmente terá uma aulinha de revisão, tá? A gente terá que ter uma aulinha de revisão aí com vocês, com o segundo ano. E aí, nessa linha de revisão, eu vou pegar justamente aqueles exercícios que faltaram, vou trazer e a gente vai tacar ali pau, beleza? Obviamente, junto com outros assuntos, né, que já passaram. Mas a gente vai ter, provavelmente, não é certo, mas provavelmente a gente terá essa linha de revisão. E aí eu deixo para resolver aqueles exercícios nessa aula em específico, tranquilo? E hoje a gente toca a ficha. E a gente vai começar a conversar sobre o próximo módulo, que é o módulo 79 da sua apostila 14. Começamos finalmente a apostila 14, a 13 parecia infinita, parecia que não acabava mais, né? Mas terminamos aí e vamos para 14, que é falar de cone. É uma aula bem tranquila. Quer dizer, nem tanto, mais ou menos, e eu entender. Mas é um pouco confuso, né? Tranquila, nem tanto, mais ou menos. Mas é que, assim, ó, se eu puder te dar uma ideia inicial do que está acontecendo nessa aula, é o seguinte. Lembra a nossa relação que a gente tinha com prisma e cilindro? Lembra que a gente fez uma relação da definição, que eu falei, pô, as aulas são muito parecidas. Essa aqui, essa de cone, ela também tem um link com uma aula que a gente já teve, que é muito parecida. É como se fosse casaizinhos, né? A gente pega cilindro e prisma. Pessoas, algum microfone tá aberto aí, tá? Alguém abriu o microfone sem querer. Se puder dar uma olhadinha e fechar, agradeço. Mas enfim, o link que a gente fazia, né, com cilindro e prisma. E essa aula de cone, a gente vai fazer um link de cone com pirâmide, tá? O cone e a pirâmide, eles têm uma relação muito grande. Você vê que as fórmulas são muito parecidas, são as mesmas, basicamente. E a definição a gente pode até brincar um pouco também, tá? Comecei. Definição do cone. O que a matemática traz para você é isso aqui, ó. É um sólido, uma figura tridimensional, né? Definido por uma base plana circular. Então, olha só. Primeira coisa, um conezinho. A minha base tem que ser uma circunferência, uma base circular. E um ponto V, chamado de vértice, fora da base. Pera aí. Léo, já viu uma definição muito parecida com essa. O que você viu muito parecido com isso aqui? Você viu justamente a definição de uma pirâmide, né? Só que a pirâmide, o diferente é que não era uma circunferência embaixo, e sim era um polígono. Aqui a gente mudou, né? A gente tem uma circunferência sendo a nossa base e o vértice lá em cima. Se eu juntar os pontinhos, cara, eu formo o meu
cone. Beleza? Tranquilo? Aí você fala, pô, Léo, mas o cone, ele tá... Só deixa eu deixar uma coisa clara. Quando eu olhar para o lado, é porque eu tô vendo o chat, tá? Mas o cone tá presente, assim, no nosso dia a dia também, como algumas das coisas que a gente viu estão? Cara, o cone tá bem presente. Por exemplo, um cone de trânsito, sempre dizendo alerta, né? Cuidado ali, perigo. Pô, o cone de trânsito está presente, é um cone, entra na definição. Casquinha de sorvete, quando você toma um sorvete lá, você tem um cone de cabeça para baixo, né? Em que a base está para cima, o vértice está para baixo, você tem um conezinho. Quando você vai numa festa de aniversário, cara, o chapeuzinho que você... Sabe aquele chapeuzinho que você monta, você dá um nó no elástico do lado, aí solta o elástico do outro, aí você amarra o do outro, solta o do outro, você bota na cara, arrebenta, bate no olho, você fica meio cego. Esse chapeuzinho aí também é um chapeuzinho formato de cone, né? E aqui nessa aula, a gente vai ver justamente esses caras, tá? E vamos ver alguns elementos dele também. Por exemplo, como eu tenho uma circunferência embaixo, claro, é óbvio que eu vou ter que ter o nosso R, que é o R de raio. R, raio, raio, R, é o nosso Rzinho, o nosso raio, raio da base, né? O que mais que eu vou ter do cone, Léo? Pô, eu vou ter esse cara aqui, ó. Esse cara que forma sempre 90 graus, que a gente costuma chamar ele de altura, boa. Essa aí é a nossa alturinha. Bonitinho. Tudo igual, né? E agora o que muda é o seguinte. Numa pirâmide, Sala, como é que você chamava esse cara aqui, ó? Quando a gente falava de pirâmides. Pô, em pirâmide, esse cara aqui era chamado de aresta lateral, né? Aresta da pirâmide. Só que no cone, pensa comigo. No cone eu tenho uma quantidade finita, eu consigo contar a quantidade de, abre aspas, lados que eu tenho, ou é uma quantidade, abre aspas, infinita de lados? Pô, é uma quantidade infinita de lados, né? Por exemplo, ó, isso aqui é um cara que está do lado do cone, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro. Ou seja, eu tenho infinitos. E eu te contei na aula passada. O retrasado já não lembro mais, acho que foi o passado. Quando eu tenho uma quantidade infinita de lados, a gente chama de geratriz, né? Para de ser chamado de aresta e começa a ser chamado de geratriz. Então aqui do ladinho eu vou ter a nossa geratriz do cone. Beleza? Bem parecido com um cilindro aí também, né? As aulas, pô, tudo na geometria espacial aí tá linkado, casa bonitinho. E aqui você pode ter uma lógica já. Como é que você relacionaria esses três elementos? Geratriz, altura e raio. Pô, é muito fácil. Esses caras são lados de um triângulo retângulo. Para relacionar esses caras, vem a nós quem? É só fazer o tio Pitch, o Pitágoras. Ó, o Pedro tá passando ali na janelinha. Só fazer o Pitch, Pitágoras. E aí, Pedrão? Tranquilo? Faz o pitch, se relacionou geratriz, altura e raio. Tranquilo. Aqui, G ao quadrado igual a H quadrado mais R ao quadrado, bonitinho. Importante, né? No cone, então, cara, quando você tiver dois deles, é claro que você acaba achando o terceiro, né? Depois te conto as regras para isso acontecer. E o último, que também tem muito a ver com um cilindro, que eu te passei o que era um eixo. Lembra o que era o eixo do cilindro? Tinha duas bases, pegava o centro de cada uma e juntava. Quando eu juntava esses centros, eu formava o eixo do cilindro. O do cone, eu não tenho mais dois centros, eu não tenho mais duas bases. Mas o raciocínio é muito parecido. Eu pego o centro da minha base, pego o meu vértice agora e junto esse cara. Quando eu juntar o centro da base e o vértice, eu tenho meu eixo. Aqui como está no desenho para você, né? Olha lá. Passo pelo vértice, passo pelo vértice e estou passando pelo centro. Tem o eixo do cilindro. Ou melhor, eixo do cone. Massa? Está ali o nosso eixinho. Classificação. Aqui você já está também, todas as aulas que eu te dei de prismas, cilindros, a gente falava sobre classificação dele, né? O que vai ser um cilindro reto? Ou melhor, estou confundindo cilindro com um cone. O que vai ser um cone reto, Sala? Pô, um cone reto é quando o quê? É quando, duas maneiras de pensar. É quando o nosso vértice estiver exatamente em cima do centro da base, né? Se o vértice está em cima do centro da base, aí ele é reto, que é quando ele vai estar bonitinho, retinho. Ou ainda, quando o nosso eixo, que é esse cara aqui, ó, quando o nosso eixo ele formar 90 graus, né? Se o eixo formar 90 ou ainda esse cara tiver em cima desse cara, o vértice em cima do centro, nosso cara é reto. Léo, por que você está falando que esse cilindro é de revolução? Se você lembrar da nossa aula anterior, o que era um sólido de revolução? É um cara que ele é gerado através da rotação de alguém, né? Tenta adivinhar aí, tenta chutar.
Quem é o cara que gira para gerar o cone? Vamos ver se você consegue acertar. Quem que é o cara que eu giro para formar o cone? Vamos ver aqui no chat. Aí, galera, falando triângulo, 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 triângulo. Perfeito. Se eu pegar um triângulo e eu girar ele, obviamente não são todos, né? Deixando aqui uma maneira, dizendo um caso, basicamente, o triângulo retângulo. Se eu pegar o triângulo retângulo e eu girar esse cara, pode ser nesse sentido aqui, você vai perceber que ele está formando um cone reto, um sólido de revolução. Beleza? Então, o cara é de revolução quando ele é formado por alguém que a gente girou. Boto falando isso em palavras bem didáticas, né? Mas tá aí. O outro cara, que você também já está cansado de saber, é que se eu vou ter o reto, eu vou ter que ter quem? Eu vou ter que ter o oblíquo. E o que é o oblíquo? Pô, se o reto, o vértice está exatamente no meio ali, o oblíquo, o vértice está deslocado, né? Então a gente desloca ele um pouco e a gente tem o nosso cone oblíquo. Legal. Léo, como é que a gente trabalha com cone oblíquo? Mano, da mesma forma que com prisma oblíquo, com cilindro oblíquo, tudo, pirâmide oblíqua, tudo da mesma forma, né? Tu vai puxar a alturinha aqui para fora, tem o ângulo alfa, você pode fazer, às vezes, triângulo amiguinho, você pode fazer um soca à toa para matar as coisas ali dentro, beleza? Mas, em geral, também, Sala, é esse triângulozinho que a gente tem que pensar para matar as questões. Igual às aulas anteriores, né? Então tá show. Como é que estamos de tempo aí? 8h33, temos até 9h05. Ah, tá suave, pô. Léo, tem como saber os ângulos do triângulo retângulo do cone reto? Sim, tem como saber sim, Gabi. É só a gente ter aí um soca à toa, né? Você precisa, provavelmente, dependendo do cone, você vai precisar de uma calculadora para fazer um soca à toa e saber e descobrir esses ângulos. Porque pensa, se você tiver altura e você tiver o raio ou geratriz, pô, é só você fazer, né? Se eu sei esse cara e eu sei, sei lá, esse cara aqui, eu faço um seno e eu descubro o meu ângulo. Mas aí teria que ser com auxílio de uma calculadora, né? Tem questões que vai dar bonitinho, tem questões que só calculadora pra gente descobrir. Beleza? Então tá lá. Ali, nossa altura, como eu tinha te contado, tudo show. Aqui, isso não falando só apostila, eu trouxe como extra para você. A gente pode discutir um pouquinho sobre o ângulo de um cone. O que é um ângulo de um cone, cara? Essa pergunta é meio estranha, né? A matemática, deixa eu ver, Léo, o eixo do oblíquo passa no centro da base. Sim, Sabrina, o eixo sempre tem que passar pelo centro da base, né? O eixo ele passa pelo vértice e pelo centro da base, por esses dois. Ângulo do cone. A ideia de ângulo do cone aqui, a gente vai pensar quando a gente planificar ele, tá? Temos um conezinho, e para saber o que é o ângulo de um cone, a gente vai pensar nele planificado, tudo bem? Léo, o que é planificar um cone? Deixa eu te contar. Nessas aulas de cone, é muito comum a gente usar ferramentas para te mostrar algumas coisas. Eu procurei, juro para você, eu procurei em Pescaria Brava, fui nos mercados, né? Quer dizer, no mercado, porque só tem uma, interior, não tem nada naquela cidade. Eu procurei chapeuzinho de festa para trazer ele desmontado, queria montar contigo, para te mostrar ele planificado, ele montadinho. Só que eu não achei naquela cidade de bosta, não tem nada, não achei chapeuzinho de festa. Então eu passei um pedaço da minha tarde ontem tentando montar uns cones para ti. O resultado foi bom? Mais ou menos, tá? Deu um pouco ruim, mas acho que tá justo. Ó, eu fiz o meu próprio chapeuzinho de festa, cara. Esse cara aqui, ó. Olha aí. Fiz um conezinho bonitinho. Olha o nosso chapeuzinho de festa aí. Dá até pra usar ele depois, né? Vou usar no aniversário do Pedro. Esses não estão vendo eu? Não tá me vendo? Ei, caraca. E aí, estão me vendo agora? Parei de compartilhar minha tela. Voltaram a me ver? Tá, então eu paro de compartilhar a tela para mostrar para vocês. Eu fiz meu próprio chapeuzinho. Aqui. Fiz meu próprio chapeuzinho de festa, tá? Léo, ficou meio bosta. Caguei por sua opinião. O meu trabalho foi importante, eu me dediquei para fazer isso, tá? Não me julga. Ó, meu chapeuzinho roxo, bonitinho. Dá até pra usar ele aí, né? Pra gente fazer as festinhas. Vou usar ele no aniversário do Pedro. Aí. Então tá bom. Esse conezinho aqui, cara, o que eu vou fazer? Quando você compra um chapeuzinho de festa, ele não vem assim, ele não vem montado. Ele vem com elástico, ele vem de alguma forma diferente, né? E você tem que tentar montar ele para formar o chapeuzinho. Para quem já tem um irmão pequeno, né, ou lembra como é que funciona, como é que esse chapeuzinho vem,
quando você compra, ele vem dessa forma aqui, ó. Pera aí. Ele vem mais ou menos nesse formatinho aqui. Aí dá para ver de boa? Quando você compra um chapeuzinho, ele vem... sai daqui, chat. Aí, ele vem mais ou menos nesse formatinho daqui. Daí você tem que se virar com esse formato, com um elástico traumatizante, esse aí, e tentar montar o seu chapéu, né? O que acontece? O que acontece, Sala? Isso aqui que a gente tem em mãos, o chapéu dessa forma, quando você compra, ele é o nosso cone planificado, tá? Deixa eu voltar a compartilhar minha tela aqui contigo, eu preciso te mostrar uma coisa. É tipo assim, ó. Ah, não precisa, eu posso mostrar na mão mesmo, né? Eu tenho um cone aqui, ó. Imagina que eu pegue esse cone e eu corte ele aqui. Eu queira abrir ele, né? Eu faço um corte para planificar. Então, quando eu cortar e eu abrir esse meu cone, ele forma isso daqui. Assim, né? E é assim que o chapeuzinho vem para a gente montar. Aí, obviamente, a gente pega as pontas dele aqui, faz a paradinha lá, junta, e ele volta a ser um conezinho de boa, né? Mas o que é a ideia? Eu queria que você pensasse assim, ó. Pô, Léo, se a planificação do cone é isso aqui, o que isso aqui é matematicamente? Será que alguém acerta o nome disso aqui na matemática? Isso aqui é uma coisa conhecida que a gente já estudou em sala, tá? Esse ano. Isso aqui não é uma coisa aleatória, não é uma figura aleatória. Isso aqui, Sala, para você que não consegue perceber, é um arco, não é arco, Elita. Ali, ó, Tiffany acertou. Ele é um setor circular, né? Arco seria só essa parte. Isso aqui é um setor circular. Justamente isso, cara. Quando a gente planifica um cone, a gente tem justamente o nosso setorzinho circular, beleza? E a gente já trabalhou com ele, então a gente tem ferramentas para calcular várias coisas aqui. Tudo bem? Mas o meu objetivo com essas coisinhas aqui, o chapeuzinho do Pedro, de aniversário do Pedro, e esse outro é te mostrar a planificação, você entender, né? Que se eu pegar um cone e eu quiser botar ele em cima de uma mesa, eu planificar ele, ele vira esse setorzinho circular aqui. Tudo bem? Vamos tentar compreender algumas coisas? Deixa eu ver se eu vou precisar voltar para ele. Olha só. Vamos ver. Acho que fica legal. Se eu fizer por aqui. Tá aqui o meu conezinho. Esse é meu conezinho. Você tá vendo a geratriz dele bem aqui, né? Ó, deixa eu chegar mais perto de você. Essa é a geratriz do meu cone. Tudo bem? Quando eu abrir para formar o nosso setorzinho circular, o que a geratriz ela vira do setor? Olha só, quando eu abro ele. Aqui estava o nosso cone, volta pro cone. Bonitinho. Aí, nosso conezinho. Geratriz tá aqui. Quando eu abrir essa minha geratriz, ó, ela continua estando aqui, né? Então a geratriz, cara, ela vai ser exatamente o raio desse setor circular aqui. Compreende? Olha lá. Geratriz. Aqui. Quando eu abri ele, bonitinho, ó, a geratriz, ela passou a ser o raio do meu setor. Então é isso que você tem que lembrar, né? A geratriz do meu cone, quando eu planifico ele, ela passa a ser o raio da minha circunferência. Mais um detalhe. Esse arco que a gente forma aqui, ó, esse cara aqui de baixo, realmente esse arco que a gente forma, olha o que acontece com ele quando eu estou formando o meu cone. Esse arco aqui, ó. Quando eu formar o cone, aquele arco que eu tinha, ele vai dar exatamente o quê? A nossa circunferência aqui embaixo, você concorda? Ó, eu tenho a circunferência. Quando eu abro ele, ó, a minha circunferência é o arco. Ó, o arco ali, fechei. Ele dá a minha circunferência. Então, cara, tem duas coisas que você precisa lembrar quando você planifica um cone. Léo, que duas coisas são essas? Primeiro, a geratriz dele vira o raio do setor, correto? E a tua base, o teu comprimento da base, ó, o comprimento da tua base, ela vai ser exatamente o comprimento do teu arco do setor. Tem essas duas relações que você precisa ter na sua cabeça e linkar. Tudo bem? Fui claro? Alguém não conseguiu visualizar no meu chapeuzinho de aniversário? Se alguém não conseguiu, por favor, avise que eu tento fazer alguma coisa diferente, tá? Talvez mostrar pelo slide para você. Mas acho que deu para entender, né? Acho que deu para visualizar ali o que está acontecendo. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Aí. Esperar um tempinho para todo mundo ver. Acho que foi. Acho que já está geral vendo a minha telinha aí de novo. Ok. Então, ó, quando eu planificar o nosso cone, ele vai dar um setorzinho circular.
Me ajuda. Esse cara aqui, ó, que é o nosso raio do setor, ele vai ter que ser igual ao quê mesmo? Ele vai ter que ser igual a geratriz, né? A geratriz, ela vem para cá. Isa, o comprimento da base vai ser o quê mesmo? Isa, já vou falar aqui várias vezes, vou te mostrar justamente isso agora. Ó, a geratriz é o nosso raio. Ali. Foi. E a nossa base, essa circunferência aqui, Sala, essa circunferência aqui, ó, ela vai acabar sendo o nosso arco, né? Porque quando eu fechar esse setor, isso aqui vira minha base. Então, o comprimento da circunferência tem que ser justamente o comprimento desse arquinho aqui. Me ajuda rapidez. Como é que você calcularia o comprimento dessa circunferência aqui, ó? Pô, Léo, eu calcularia como sendo cachupiri, né? A borda da pizza. 2πr. Então, ó, esse segmento aqui, desculpa, esse arco, quando eu planifico, ele tem que ser 2πr. Foi? Você conseguiu compreender aí o que o tio Léo falou? Geratriz vira o raio e o comprimento da base vira o meu arco. Eu sei que isso são coisas difíceis de visualizar, tá? Eu tô repetindo 713 vezes, tô mostrando com um chapeuzinho para tentar deixar mais palpável para você visualizar essas coisas. Tudo bem? E o que a gente chama de ângulo de cone, né? Um dos ângulos do cone que a gente pode conversar, seria justamente o ângulo dele planificado, o ângulo do setor que vai ter, né? Que obviamente se eu tenho um setor, eu tenho um ângulo, que é justamente esse ângulozinho alfa. Ok, Léo, como é que eu posso descobrir esse ângulo alfa? Tem alguma relação? Tem, Sala. Se você lembrar do primeiro ano, tem uma maneira de você relacionar esse ângulo, esse raio do setor e esse arco. Tem uma maneira. Caso você não lembre, a gente tinha uma frasezinha, a gente não, né? Acho que você via aí com um Pio nessa época. Que era assim, ó. Meu terreno, minha casa, meu lar. Essa frasinha do lar aí é legal para você lembrar essa formulazinha. A fórmula é a seguinte: a fórmula da matemática fala que esse arco, o L, ó, esse arco, tá aqui, o L, ele tem que ser igual a quem? Ele tem que ser igual ao ângulo vezes o raio. Então, olha só, esse meu ângulozinho alfa aqui, ele tem que ser igual, desculpa, esse meu arco aqui, ele tem que ser igual a o ângulo vezes o raio. L igual a alfa vezes R. Isso é do primeiro ano. Já lá a gente mostra o porquê dessa fórmula, a gente usa bastante, né? Aqui eu vou apenas substituir as informações que eu tenho. Por exemplo, eu sei que o L, ele vale 2πr. Então eu vou trocar. Tá ali, 2πr. O alfa é alfa, então deixa alfa ali. O meu raio, ele vale a geratriz. Então eu vou trocar o R por G. Beleza? Faço algumas devidas simplificações, isolo aqui, né? Como eu quero achar o ângulo, eu vou isolar o ângulo e ele vai ficar como, Léo? Pô, vai ficar que o ângulo é igual a 2πr dividido por G. Beleza? Essa é a formulazinha para você achar o ângulo dele planificado ali. O alfa vai ser 2πr vezes G. Se você não quiser decorar a fórmula, bom, você vai ter que montar isso aqui todas as vezes para você achar os valores, tá? Mas se você é o cara da fórmula que gosta, é isso aqui que a gente tem. Léo, o vestibular fornece? Não, não fornece, tá? Mas, bonitinha pra gente. Uma coisa importante pra gente lembrar dessa fórmula, cara, é que esse ângulo alfa aqui, ó, esse alfa na fórmula, ele vai ter que estar sempre em radianos, né? Para nossa fórmula funcionar, trazendo um pouco para o lado físico, se você fizer uma análise dimensional ali, para essa fórmula funcionar, o alfa tem que estar em radianos. É um ângulo que tem que estar em radianos. Se tiver em graus, não dá certo. Tem que pegar o ângulo, passar para radiano e botar ali. Então destaca isso na sua folha, né? Esse alfa aqui, ó, ele é um cara que tem que estar em rad. Belezinha? Então tá show. Tá aí. Essa é a fórmula do ângulozinho para você achar. Como ela é uma fórmula feia, uma fórmula que o vestibular não te dá, é óbvio que a gente tem macete para ela, né? Tava numa festa de aniversário, contextualizando com o Chapeuzinho, tava eu e o Pedro lá, e a gente tem uma tia meio chata. Tia que, sabe aquela tia que fica criticando os outros? É aquela tia que fica criticando os outros. E a gente tem dois priminhos também, cara. Dois priminhos pequenininhos. Aí são crianças, né? A festa era de um deles. Eles estavam lá comemorando felizes e a gente estava na mesa dessa tia chata que critica todo mundo. Ela falou assim: vou contar uma piada para vocês, uma piada boa. Eu falei, lá vem a tia chata, né?
Ela falou assim, ó. Vocês sabem quem que precisa comer alface? Vocês sabem quem que precisa comer alface? Não sabe? Nessa hora que ela falou quem precisa comer alface, ela olhou para os nossos primos. Nossos primos, eles são relativamente gordinhos, assim. Eles são mais cheinhos, né? Eles estavam lá comendo brigadeiro. Ela falou assim, ó. Vocês sabem quem que precisa comer alface? Sabe? Quem que precisa comer alface? 2 pirralho gordinho, né? Quem precisa comer alface é 2 pirralho gordinho. E esse é um macetezinho para a gente lembrar do nosso ângulozinho, né? Eu falei, é a tia chata, a tia que critica todo mundo, fica se metendo na vida dos outros. Não tem nada a ver com os gurizinhos, deixa os gurizinhos lá. Mas enfim, essa foi a frasinha dela. Quem precisa comer alface, 2 pirralho gordinho. Essa é a tia que todo mundo odeia, né? Beleza? Então lembre disso, cara, quero achar o ângulo dele planificado. 2 pirralho gordinho. Show? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima, então. Léo, o R é o raio da base do cone? Bia, perfeito. O R é o raio da base. Ali como tá, a gente está no slide, né? Se fosse o raio dele planificado, a gente está usando como G da geratriz. Beleza? Mas é raio da base. Foi, hein? Áreas e volume de um cone. Aqui entra coisas um pouco complicadas. Na real, se você entendeu antes, acho que aqui fica mais de boa. Não sei, vamos ver o que você vai achar. Mas ela é uma aula bem dificilzinha de a gente digerir, tá, galera? Em geral, a geometria espacial é meio assim, né? É difícil de a gente digerir um pouco. Mas tá aqui. Eu quero primeiro falar contigo sobre área lateral. Essa é assim, ó. Não sei o que você vai achar, tá? Vamos ver se você prestou atenção nas aulas do início do ano. Nessa hora já tem alguém assim, ó. Fudeu. Aula do início do ano? Caraca, fudeu. Mas a gente vai ter que tomar um pouco aí ideias no início do ano. Seguinte, o que é área lateral? Olha eu trazendo de novo para você. A área lateral vai ser a área do nosso setor circular, né? Porque esse setor circular aqui, quando eu fechar ele de novo, ele dá o nosso cone novamente. Não sei se você está me vendo, mas para as pessoas que estão me vendo aí, o nosso setor circular, quando eu fechar ele que compõe a lateral do meu cone, né? Então, a área do setor é exatamente a área lateral. Olha lá. Então, a área lateral do meu cone, ela é um setor circular. Show? Deixa eu abrir o chat aqui de novo que ele fechou. Prof, isso só para cone reto? Sim, isso aqui só para cone reto, tá, Nath? Aqui a gente está falando apenas de cones retos, essas formulazinhas aqui. Vamos lá, simbora. Até me perdi aqui, foi responder a Nath e me perdi. Mas, enfim, o setor circular aqui, ele vai ser a lateral do nosso cone. Então, calcular a lateral do cone é calcular a área desse setor. Informações que a gente tem. Esse cara, ele tem que ser a geratriz, né? Olha lá, o G de geratriz. Aqui é um ângulo alfa, ok? E esse cara aqui, ó, esse arco, ele tem que ser o comprimento da base do cone. Então, ele tem que ser 2πr ali. Isso tudo é igual ao slide anterior. Já discutimos todos os caras que estão aí, né? Agora, existe uma fórmula para a área lateral? Existe. Mas eu quero deduzir ela contigo. Acho que estamos com tempo aí. Acho que vale a pena deduzir ela para ti, tá? É difícil deduzir, Léo? Não. É bem facinho e acho que vale a pena. Como é que a gente calculava a área de um setor? Tu lembra? A área de um setor nada mais era do que a gente fazer uma regra de 3. Lembra? Quantas casinhas a gente usava, Sala? Pô, a gente usava 2 casinhas. A gente usava a casinha do ângulo, aqui, e usava a casinha da área. Ó, casinha do ângulo, casinha da área. Vamos pensar, quem que é o ângulo que está pegando a área completa da minha circunferência? Ó, se ela fosse uma circunferência completa aqui. Quem que é o ângulo que pega a circunferência como um todo? Caraca, ficou bom? Você viu aqui como ficou bom a circunferência? Caraca, tô ficando craque. É o 360. Então, ó, o ângulo 2π, né? Bote em radiano, fica mais bonitinho. O ângulo 2... Se for em grau também funciona, hein? O ângulo 2π, ele vai estar olhando para a área completa da circunferência. E como é que a gente calcula a área completa? Π vezes o raio ao quadrado. Mas quem que é o raio? Olha lá, é o G, é a nossa geratriz. Então, é π vezes o raio ao quadrado. πg ao quadrado. Legal. Só que agora, Léo, agora eu não tenho mais 360, eu não tenho mais 2π. Eu tenho o meu alfa. E o alfa vai estar olhando para uma área x, que é justamente o que eu quero descobrir. Beleza? Faz a regra de 3 aqui, como você está acostumado. A gente vai ficar assim, ó.
A gente vai ficar aqui x vezes 2π, ó, x vezes 2π, vai ser igual a alfa vezes π vezes g ao quadrado. Léo, que tanta letra? Eu sei, mas eu estou demonstrando a fórmula para ti, né? Estou deduzindo ela contigo. O que eu posso fazer agora? Tem π de um lado, tem π do outro. Eu posso simplificar. Eu fiquei com x vezes 2 igual a alfa vezes g ao quadrado. Olha o que eu vou fazer. Esse alfa, a gente já sabe o que ele é. Né? No slide anterior a gente descobriu. Quem que é o alfa, Sala? Pô, quem que precisa comer alfa, se 2π ralho gordinho. Cara, você vê como o macete é bom, né? Você nunca ia lembrar dessa fórmula se não fosse essa frase. Quem precisa comer alfas? 2π ralho gordinho. Tá aqui. Posso simplificar um g com g, ó. Aqui eu tenho g quadrado, né? Tiro um com um lá de baixo. Eu tenho também 2 aqui e 2 desse lado. Eu posso simplificar. Fiquei com x igual a π r g. Léo, tu quer dizer que para eu achar a minha área, então, para eu achar o x, que é a área lateral, né? É só fazer π vezes o raio vezes a geratriz? Cara, é exatamente isso, Sala. π vezes r vezes g vai dar minha área lateral. Essa é a formulazinha que a matemática tem pra gente. Olha aí. Área lateral, π, r, g. Cara, aqui tá eu vou ter que arrumar isso, porque eu vou te passar um macete, e aqui eu nem percebi que estava trocado. Ó, π, r, g. Agora sim. Agora o nosso macete vai funcionar. No início da aula, o que eu te contei? Eu te contei que um cone... Olha o macetezinho, tá? Da área lateral. Que um cone aqui na matemática, ele aparecia no nosso cotidiano algumas vezes. Léo, aonde que ele aparecia? Por exemplo, eu te falei do trânsito, né? Quando você está andando de carro com a sua família, você está dirigindo, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, seu cachorro, não sei, estão dirigindo, e você vê um cone na pista, um cone matemático aí. O que esse cone quer dizer? O que esse cone na pista significa para você? Pense um pouquinho enquanto eu leio aqui a pergunta da Sabrina. Sabrina, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? A Elita já matou a charada ali. Sabrina, você tem que tomar um pouco de cuidado. Esse raio aqui, ó, ele não é o mesmo do que a geratriz, tá? Eu sei que na hora que eu falo, ele pode parecer um pouco confuso, porque tem situações diferentes. Olha, pense comigo aqui. Esse R que tá aqui embaixo, esse R que aparece na fórmula, ele é o R lá da base, beleza? Da base do cone. Esse outro raio aqui, que coincide com a geratriz, é o raio desse setor. Já não é o mesmo raio da base do cone, né? São raios diferentes aí que a gente está tratando, ok? Então a gente não pode fazer essa substituição que você sugeriu. Mas assim, eu quando estava preparando a aula, eu falei assim, ó, poxa, alguém vai ter dúvida nessa parte. Tenho certeza que alguém vai perguntar sobre a geratriz e o raio seriam o mesmo. Tinha certeza, porque eu sei que realmente confunde, tá? Mas ali, ó, a Elita matou. Quando você está dirigindo, você vê um cone na pista. O que ele está dizendo? O que aquele cone diz? Aquele cone quer dizer assim, ó. Ó, aquele cone diz assim, ó, fique alerta, AL, fique alerta. Na frente a gente tem perigo, alerta, perigo, né? Ó, perigo. Então, cara, calcular a área lateral é você ficar alerta, ó, perigo ali, o conezinho, perigo. Beleza? Esse macete aí é um oferecimento Pedro e Léo, né? Ele que passou a parte do perigo aí, eu criei a parte do alerta, a gente juntou e surgiu esse macetezinho. Então, cone, área lateral, assim, ó, fique alerta, perigo na pista. Beleza? Então tá show. Seguimos e temos a área total. Esse é muito fácil, né? A área total, cara, é só você somar todas as superfícies que você tem. Seguindo igual a ideia de pirâmide aí, cara. A área da base mais o AL. Você faz a área da circunferência da base mais a área lateral e acabou. Ó, fazendo aqui, a base é uma circunferência, πr quadrado. A área lateral, πrg. Aqui, somou eles, acabou. Tá? Não tem segredo. É a área da base mais a área lateral. Você não precisa se preocupar com isso, igualzinho pirâmide. E o volume, novamente, igual pirâmide também. Como é que se calculava o volume de uma pirâmide? Você fazia a área da base, multiplicava pela altura, e como era pirâmide, você dividia por 3. Cara, mesma coisa aqui. Volume, área da base, vezes a altura. E aí você divide por 3 também. Matou o volume do cone. Tá? Então você percebe que as fórmulas elas se assemelham muito com pirâmide, como eu disse, né? As aulas estão bem linkadas aí, tudo bem bonitinho. Sala, temos aí 10 minutinhos de aula, 9 minutinhos de aula.
E vamos fazer uma questãozinha para a gente praticar um pouco. Sei que foi bastante conteudista, bastante coisa para você imaginar, né? Sua cabeça deve estar fritando aí já, ainda mais que é a segunda aula. Mas vamos embora. Primeira questãozinha, ele falou assim, ó. Calcule as áreas lateral e total de um cone circular reto, cuja base é um círculo de raio 3 e altura 4. Em geometria, sabe que é muito essencial a gente começar a questão fazendo o quê? Desenhando. E vamos desenhar. Olha lá, hein? Fui. Léo, como é que eu desenho um cone? Pô, para você que está meio perdido em desenho, deve ter alguns, não faça uma circunferência, né? Tipo, eu sei que a base é uma circunferência e aqui é um vértice. Aí você vai tentar ligar as coisas. Eu acho que vai ficar meio feio, né? Mas se você entender isso aqui como um cone, tudo bem. Mas a ideia não é fazer uma circunferência e um vértice em cima, vai ficar ridículo. Então qual que é a ideia? Para de me zoar, tá? Vou parar de zoar. A ideia é que assim, ó, não faça uma circunferência perfeita embaixo. Faça ela meio achatadinha, faça ela meio como se fosse uma elipse, né? Mais ou menos assim, ó. Como se você estivesse dando uma ideia tridimensional para o desenho. Uma circunferência que tem uma certa profundidade aí. Ela está dentro da tela. Aí você bota o vértice aqui em cima, bonitinho. E agora é só você ligar os cantinhos, ó. Ligou aqui e você ligou ali. Pronto. Agora ficou um cone muito mais bonitinho para a gente trabalhar. Bora anotar as informações, Sala? Vou eu, hein? Ok. Ele falou que o raio da base é 3. Então, ó, o raio da base é 3. E a altura é 4. Então, eu posso botar a altura aqui para nós também. Obviamente, formando 90, né? Porque a altura forma 90. Sempre bom a gente anotar isso também. Ali. Coisas que alguns já estão vendo. Meu Deus, eu estou vendo um triângulo retângulo em que um cateto mede 3 e o outro cateto mede 4. Só pode ser o triângulo 3, 4, 5. Então, de cara, eu matei que nesse cone a geratriz dele é 5, fazendo um pitch nesse triângulo. Legal? Aí, Leo, por que você pode fazer esse pitch? Porque o cone é reto. Né? E se o cone é reto, funciona aquele Pitágoras que a gente viu lá no início, tudo bonitinho, show de bola, é nóis. O que ele pediu mesmo? Pediu área lateral. Pô, área lateral, legal essa questão aqui. Então eu vou ter que montar para ti esse cone planificado. E você sabe que quando eu planificar, esse cara vai dar um setor circular. Deixa eu fazer aqui assim. Um setorzinho circular. Me ajuda aí, hein? Deixa eu ligar até o chat aqui. Não precisa falar no chat agora não, tá? Só quando eu pedir ali para você. Nesse setor circular que eu formei, quem que vai ser o raio desse setor? Pô, o raio vai ser a geratriz. Como ela é 5, o raio é 5. Deixa eu botar aqui. Assim. Vai ser 5. Legal. Léo, quem que vai ser a minha base aqui, ó? Quem que vai ser a minha base, o meu arco? Pô, para descobrir esse cara aí de baixo, a gente sabe, né, que esse arco, ele é justamente o que, Sal? Ele é justamente o comprimento, né, o comprimento da circunferência aqui de baixo. Então ele vai ter que ser 2π. Lembra disso? Só que como o nosso raio é 3, vou trocar esse Rzinho por 3. 2 vezes 3, 6π. Léo, por que você está fazendo isso aqui tudo? Pô, eu estou fazendo justamente para te mostrar as coisas, né? Eu quero te mostrar planificado, tudo bonitinho, é nóis. Vamos à formulazinha? Vamos lá, hein? AL. Pô, quando você vê um cone no trânsito, você fica alerta. O que que tem? Tem perigo na pista. Tá aqui a nossa área lateral. Matando a questãozinha bem rápido. O pi deixa pi, né? Quem que é o nosso raio? O nosso raio é 3. Quem que é a nossa geratriz? É 5. Então, a nossa área lateral vai ser 15π. Pelo perigo, fica 15π. Léo, se ele quiser saber esse ângulo aqui, ó, o ângulo do setor, pô, daria para fazer? Claro. Quem que precisa comer alfas? 2 pirralho gordinho. Só substituir os valores e você acha o valor do alfa também, tá? E para a gente finalizar a questãozinha, ele pede também o volume. Não, desculpa, ele pede a área lateral e a área total, né? A área total, pô, muito fácil. É só fazer a área da base mais a lateral. Quem que é a área da base? Pô, a área da base é uma circunferência. Você já está cansado de saber. Π vezes R ao quadrado. Mais. Quem que é a minha área lateral? Pô, a gente descobriu ali embaixo. É 15π.
Aí faço. A área total vai ser 9π mais 15π, a área total igual a 24π. Fechou? Bonitinho. Como ele não deu nenhuma unidade aqui, isso aqui obviamente está em unidades de área. Uau! Foi tranquilinha a questão? Pô, fácil, né? Temos 3 minutos. 3 minutos, pô, dá pra fazer muita coisa em 3 minutos. Essa questão definitivamente não dá para fazer em 3 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou continuar aula contigo semana que vem, tá? Eu vou querer que você faça essa questãozinha, tente fazer ela. Ou, na real, eu posso até começar. Vou começar aí, depois, se não der tempo, eu paro no... quinta, desculpa, Elita, quinta. Eu vou começar, tá? E se não der tempo, eu paro no meio e a gente termina quinta-feira. Ou você tenta em casa. Legal? Mas dá para começar assim. Calcule o volume do cone planificado da figura. Então, basicamente, ó, ele quer que você monte um conezinho com esse cara. Ai, meu Deus. Ele quer que você monte um conezinho com esse cara e calcule o seu volume. Legal. Coisas que você precisa saber. Quem que é a geratriz desse cone? É 90 graus. O ângulo aqui é 90 graus, tá? Ah, e não parece. Bom, a gente aceita que é 90, tá? Mas aqui tá 90 graus, de boa. Vamos lá. Se eu montar o cone, Sala, quem que vai ser a minha geratriz? A geratriz, ela é o raio do setor, né? Então aqui, ó, é 12. Parte difícil, parte difícil. Você precisa achar o raio da sua base, cara. O raio da sua base. Pô, Léo, como é que eu vou achar o raio da base aqui? Você vai ter que usar alguma das fórmulas que lhe foi fornecido, tá? Que fórmula seria legal a gente usar? Poxa, como eu sei o ângulo, é legal a gente usar a formulazinha do ângulo, né? Vamos lá. Quem precisa comer alfas? 2π, ralho, gordinho. Tá ali. Quem que é meu alfa? Se você falar que o alfa é 90, eu vou te dar 3 bufetadas na cara. O que eu pedi para você anotar? Buguei. O que eu pedi para você anotar no caderno? Esse alfa, ele tem que estar em radiano, cara. Radiano. Aqui, ó. Radiano. Ok. Então, eu não posso botar 90 graus ali. Eu tenho que botar um 90 em rad. E quanto que é 90 graus em rad, Léo? Poxa, vamos pensar. O π é 180. Então, 90 tem que ser π sobre 2. 180 sobre 2. Faz sentido? Tá bom. Aí, ó. Botei 2 vezes π vezes... Quem que é o raio? Pô, é esse cara que eu quero descobrir, né? Esse é o x da questão. É o raiozinho em azul, ó. Dividido pela geratriz, que eu sei que é 12. Fazer as minhas simplifications, simbora. Π dos dois lados? Ah, simplifiquei. Fechou. Agora aqui, eu tenho 2 e 12 embaixo. Ó, 2 com 12 dá 6. O que eu vou fazer então? Mantenho o raio, né? Bonitinho. Ó, mantive o R. Igual. O 6, eu só multiplico por ele de ambos os lados. Ou aí, para você que ainda não se acostumou, passo o 6 multiplicando. R igual 6 sobre 2. Ali. Simplifica, né? 6 dividido por 2. Isso vai dar igual. Aqui. Isso vai dar igual a R igual 3. Descobri que o nosso raio azul é 3. Posso vir nesse cara e botar 3. Para descobrir o volume, você ainda precisa da altura. Então a gente bota a alturinha e bora descobrir. Ó, essa altura que eu quero descobrir. Faça um Pitágoras, né? E descubra a altura. Vamos lá. Aqui. 12 ao quadrado, fazendo o pitch, vai ser igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. Menos 3 ao quadrado, que é 9, igual a h ao quadrado. Léo, você está fazendo muito rápido. Eu sei, a nossa aula aí já acabou, né? Então, estou correndo um pouquinho. Então, ó, h ele é igual a raiz quadrada de 135. 135, deixa eu fazer aqui de cabeça, vai ser igual a, poxa, 135 é sacanagem. É 15 vezes 9. Então, h é 3 raiz de 15. Tranquilo? Matamos o H. Poxa, agora que eu achei o H, fazer o volume é muito fácil, né? É só fazer a área da base, π vezes o raio ao quadrado, ó, área da base,
vezes a altura. E quem que é a minha altura? 3 raiz de 15. Conclusão, volume vai ser 9π vezes 3. Opa, ainda tem que dividir por 3, né, galera? Não pode esquecer de dividir por 3. 9π vezes 3 raiz de 15 sobre 3. Faço a simplificação zota. E eu vou ter que o volume é 9π raiz de 15. Tá aqui. Aí, Léo, que contas feias. Cara, não tem jeito. Em cilindro, em cone, em geometria espacial, as contas não ficam boas, tá? Elas ficam relativamente feias. Vai ter o π sempre, vai ter raiz de um cara que você não consegue tirar dali, um cara que não fica tão agradável visualmente, tá? Mas é isso aí mesmo. Não tem muito o que a gente fugir. Isa, volume não divide por 3? Divide, Isa. É isso que dá pra fazer as coisas com a pressa, né? A pressa é inimiga da perfeição. Fazer rápido porque se divide por 3. Mas tá ali. Agora foi. Galerinha, então é isso. Aula que vem a gente continua a aulinha de cones, tá? Léo, tem que fazer a lista? Já tem lista para você fazer. Pode fazer, já tem conteúdo suficiente. Agradecer a presença de quem tá aí. Léo, porque a altura não coincide com a geratriz? Pô, porque a geratriz ela vai estar ali inclinada, né? A altura não vai conseguir coincidir com a geratriz. Isso era apenas em cilindro. Se você pegar um cone, olha aqui o conezinho. Cadê o cone, meu Deus? Olha só. A geratriz está aqui e a altura está aqui. É completamente diferente. Voltar no exercício. Tá, volto. Mas geratriz e altura ali no cone nunca vai coincidir, tá? Para quem perguntou, nunca coincide. Coincide lá quando a gente está falando de cilindro reto. Ó, esse é o exercício, a resolução dele. Deixa eu voltar. Tá aí. Fechou, galera? Então, tranquilo? Obrigado aí pela presença de todos. Mais uma vez, sempre bom dar essa aulinha ao vivo. A gente sempre fica revigorado aí, né? Bem melhor do que... como eu já disse, é mais humano. Né? Essa aula ao vivo eu acho mais humano, ter o contato com a galera, etc. Ainda mais hoje que eu tô aqui no COC, então o coração tá até batendo mais forte ali, né? A lágrima tá escorrendo, a saudade batendo. Beleza, gente? Vou encerrar a gravaçãozinha. Galera dos vídeos, um beijo, até a próxima aulinha. Galera presencial, até a próxima aulinha